Boa noite a todos. Meu nome é Arthur, sou professor de física, sou coordenador da física também. Então eu vou dar essa aula para vocês, mas aqui tem o meu e-mail, o meu WhatsApp, então qualquer dúvida da aula, dúvida de física, dúvida sobre alguma questão de vestibular, de Enem, podem me chamar. Eu vou continuar mais ou menos de onde o professor Matheus parou. Imagino que ele tenha falado das leis de Newton, tenha falado de algumas coisas ali da dinâmica. Então agora nós vamos continuar. Até agora a gente estava vendo principalmente corpos em movimento, né? Então um carro andando, uma caixa sendo empurrada, algo assim. Então agora nós vamos ver justamente os corpos mais paradinhos. Por isso, equilíbrio e estática de sólidos. Vamos dar uma olhada nisso então. Só relembrando uma coisa bem importante sobre a força, que a força ela é uma grandeza vetorial. O que isso significa? Isso significa que ela tem que ter direção e sentido, além do valor propriamente dito. Então, por exemplo, se eu disser que uma força ela vale 10, ok, isso me diz que a intensidade dela é 10, são 10 newtons. Nossa senhora. Mas é importante eu saber também se essa força é 10 para a esquerda, 10 para a direita, para cima, para baixo. Então isso vai ser importante para essa aula também. A gente geralmente usa uma convenção de sinais, mais ou menos, a gente vê melhor isso depois. E outro conceito importante é a força resultante, que é basicamente ela que vai nos dizer se um corpo está se mexendo ou não, se a velocidade está variando ou não. E aqui no caso dessa aula vai ser importante para a gente ver depois o momento da força. Então só relembrando da força resultante, grande parte dos casos a gente tem uma situação tipo, eu tenho um corpo aqui, então tem uma força puxando para cá, uma força puxando para cá, essa vale 5 e essa vale 3, eu vou fazer a diferença das duas que vai dar 2. A força resultante vai ser 2 para cá, né? Então, bem tranquilo esse primeiro caso. Mas se a gente for olhar então para a força resultante nesse caso aqui, que eu tenho uma força para cima e outra para o lado, formando um ângulo de 90 graus, a força resultante vai ser a união aqui de traçando duas linhas passando pelo final da seta ali, e essa vai ser a força resultante. Então eu tenho que fazer um pouco de geometria, um pouco de Pitágoras ali. Então, por exemplo, se eu tiver um corpo aqui, e aí eu tenho duas forças, vamos dizer, uma para cá, essa aqui valendo 8, essa valendo 6. Então, vamos botar uma outra força para cá, valendo 5. Então, se eu for calcular a força resultante aqui, posso fazer primeiro aqui, né? Vou ter uma resultante, se eu lembrar do quadrado, triângulo retângulo aqui, 6, 8, 10, aqui vai ser um 10. 10 newtons a força resultante para cá. E eu tenho 5 para o outro lado, então 10 menos 5 vai dar 5 newtons a força resultante. No caso, para a direita. Se a gente for usar a questão dos sinais, por exemplo, no final, né, redesenhando isso aqui, eu vou ter uma força de 10 para cá e uma força de menos 5 para cá, com a convenção de sinais sendo para a esquerda negativo e para a direita positivo. Então, mais 10 menos 5 vai dar 5. Se eu tivesse, em vez de 5, 50 aqui, eu teria mais 10 menos 50, ia dar menos 40, que é a mesma coisa que uma força de 40 para a esquerda. Certo? Então, é importante lembrar dessa parte aí de força resultante e principalmente dessa parte vetorial.
Então, quando a gente fala de equilíbrio, a gente está sempre pensando nesse conceito de força resultante igual a zero. Ou seja, fazendo toda aquela festa lá que a gente fez com as setinhas, e seta para cá, seta para lá, calcula mais, menos. No fim de tudo aquilo lá, se a força resultante der zero, aquele corpo está em equilíbrio. Mas esse equilíbrio ele pode ser de dois jeitos. Devem ter visto isso com a primeira lei de Newton, a lei da inércia, que tendo uma força resultante igual a zero, esse corpo ele pode estar num equilíbrio dinâmico, que seria o nosso MRU, né, andando com uma velocidade constante. Então, lembre que sem a força não tem aceleração, sem aceleração não muda a velocidade. Então, MRU é um tipo de equilíbrio dinâmico. E o que a gente vai estudar mais nessa aula é o equilíbrio estático, que é quando o corpo está parado. Então, teriam três tipos diferentes. Um deles é o instável. Observem aqui que tem um desenho como se fosse uma tigela virada de cabeça para baixo, com a boca para baixo, e uma bolinha ali em cima. Por que é instável? Porque ele está em equilíbrio aqui parado, mas qualquer força que eu aplique, qualquer movimento que eu faça, imagine que eu dê um tapa na bolinha aqui, da direita para a esquerda, ela vai cair para cá e não vai voltar aqui para cima. Então eu vou desfazer esse equilíbrio estático e a bolinha, ou esse corpo, não vai voltar para a posição que ela estava no início. Por isso, instável. Aqui, equilíbrio estático indiferente. Por que indiferente? Porque não importa o que eu faça, se eu der um tapa nessa bolinha para cá, um tapa para cá, o que eu vou ter no final é novamente uma bolinha parada no chão, num reto, e se eu tirar uma foto dela aqui, vai parecer que é a mesma coisa. Porque realmente as mudanças que eu faço entre um momento que ela está em equilíbrio e o outro não alteram muito a situação dela. Então aqui o equilíbrio estável, imagina que essa tigela que eu tinha ali no equilíbrio instável, eu virei ela agora, com a boca para cima, e eu larguei uma bolinha dentro. Então vocês devem conseguir imaginar que se eu largar uma bolinha aqui, eu vou largar ela aqui, por exemplo, ela vai ficar fazendo assim, indo e voltando, até que no fim vai parar no meio. E diferentemente do instável, se eu der um tapa nessa bolinha aqui desse lado, ela vai subir até aqui, e depois vai descer. Vai subir um pouquinho até aqui e vai descer. E vai ficar nesse vai e volta até voltar para o ponto que ela estava inicialmente. Então ela fica estável ali, não importa o que eu faça, ela sempre volta para a mesma posição de equilíbrio. Certo? Então agora, bom, eu estava falando com vocês de bolinhas até agora, que seriam corpos materiais que a dimensão deles não nos importa muito. Não me importa se é uma bolinha com um raio de 5, um raio de 3. Mas agora quando a gente fala de corpo extenso, as dimensões deles são sim importantes. Aqui, tamanho importa. Então, vamos ver alguns conceitos do corpo extenso. Só para dar uma contextualizada, às vezes pode pensar, mas professor, a gente estava estudando ali no MRU, MRUV, um carro se mexendo numa estrada. Carro é um baita de um negócio, como é que não vai importar a dimensão de um carro? O carro é uma coisa grande, um caminhão é uma coisa grande. É que é tudo uma questão de comparação, né? Geralmente quando a gente vê um problema, tem um carro andando a uma velocidade X numa estrada, eu vou ter lá o carro andando, sei lá, 50 km nessa estrada. Então, as dimensões do carro comparado com esses 50 km de estrada não são nada, elas são insignificantes. Então não nos importa muito o tamanho. E agora quando a gente for estudar corpos extensos, que a gente chama, o tamanho vai importar sim. Eu vou estar estudando, por exemplo, o movimento de uma gangorra. Então o tamanho da gangorra importa bastante, né? Para duas pessoas que estão brincando na gangorra ali. Então agora vamos ver dois conceitos importantes aqui. O primeiro deles é o centro de massa,
que é um ponto do corpo que vai se comportar como se toda a massa estivesse concentrada nele. Então, essa figura aqui que tem representa bem. Se eu jogar esse bastão aqui, ele vai fazer esse movimento, ele vai girar, vai subir, vai cair, mas se eu for olhar para o centro dele, é como se o centro ficasse parado. Se eu conseguisse tirar uma foto a cada instante, como tem aqui, eu ia ver o centro sempre parado e descrevendo daí esse movimento aqui de oblíquo, né? De um lançamento oblíquo. Então, dois conceitos saem daí. O primeiro é que o centro de massa que vai nos dizer que tipo de movimento que esse corpo está fazendo, e também que a rotação que vai acontecer, no caso aqui o bastão girando, vai acontecer sempre ao redor do centro de massa. Esse é o ponto, digamos, o eixo através do qual esse corpo vai girar. Então, o segundo conceito, que na verdade acabam se misturando, é o centro de gravidade. É onde a força-peso é aplicada. Então, quando tu vai desenhar lá um problema, tem uma caixinha aqui, o peso, a força-peso. O centro de gravidade é onde, de fato, a força-peso está agindo. Em corpos homogêneos e simétricos, o que seria um corpo homogêneo e simétrico? Corpo homogêneo tem que ser um corpo que tenha uma densidade igual em todo ele, ou seja, tem que ser feito do mesmo material. Ou seja, se eu pegar uma folha de papel, por exemplo, e cortar dois pedacinhos exatamente do mesmo tamanho e pesar eles vão ter exatamente o mesmo peso, porque a densidade é igual, então é um corpo homogêneo. E simétrico, ou seja, tem que ser um corpo que não tenha concentração de peso de um lado ou de outro. Por exemplo, uma esfera, um cubo, um cilindro, são corpos homogêneos e simétricos. Para esses corpos, o centro de massa e o centro de gravidade vão ser no mesmo lugar. Então a gente não tem que se preocupar muito. Passando aqui para o próximo slide. Agora, talvez esse slide seja o mais importante da aula até agora, que é o momento. O que seria o momento? É uma grandeza vetorial, assim como a força, que mede a capacidade de uma força fazer com que um corpo extenso gire ao redor do seu eixo. O que isso quer dizer? Ele vai medir a capacidade de uma força que tu aplica em uma das extremidades de um corpo extenso, como essa barra, por exemplo, fazer com que ela gire ao redor do centro de massa, que a gente viu ali antes, centro de massa, que é o eixo ao redor do qual esse corpo vai girar. Lembrando novamente a questão das unidades, a força sempre em newtons, aqui não tem muito mistério, a distância sempre em metros, então às vezes um problema pode trazer uma distância em centímetros, uma distância em milímetros é difícil, mais centímetros, mas prestem atenção sempre para a distância ficar em metros. Isso vai nos dar que a unidade de momento no sistema internacional é newton vezes metro. Vamos dar uma olhada nessa fórmula aqui então. Não é uma fórmula muito difícil. Momento igual a força vezes a distância. Então, o que a gente pode tirar dessa fórmula aqui? Momento igual força vezes a distância. Bom, a gente pode ver duas coisas já. Quanto maior a força, maior vai ser o momento. A mesma coisa vale para a distância. Quanto maior a distância, maior o meu momento. Então, o que isso implica? Se forem pensar, por exemplo, numa porta. Por que a maçaneta da porta não fica no meio da porta, fica numa extremidade da porta? Parar para pensar nisso já. Porque o ponto de apoio dessa porta, que é na parede ali, ele vai me dizer ao redor do que essa porta vai girar, né? Ela abre e fecha e fica presa na parede ali para um ponto de apoio. Se eu colocasse a maçaneta no meio da porta, eu diminuiria a distância da força que eu vou aplicar, no caso da minha mão, que eu vou aplicar a força, para o ponto onde ela vai girar. Então teria um momento menor e seria mais difícil de fazer essa porta girar, digamos. Seria mais difícil de abrir a porta. Ou também vocês podem pensar
uma cena comum de filme, às vezes, tem uma pedra grande e aí o personagem tenta levantar essa pedra, ele bota um pedaço de madeira grande ali, apoia em alguma coisa, aqui um apoio, e ele vai bem na pontinha aqui para tentar levantar essa pedra. Por que ele não vem aqui? Por que ele não aplica a força aqui? Porque quanto mais longe ele for, maior vai ser o momento que ele vai conseguir. Então mais fácil vai ser de mover essa pedra. Deixa eu ver se consigo apagar aqui, vou apagar. Então só vamos voltar ali na nossa fórmula. Momento igual força vezes distância. Então o que eu tenho disso aqui? O momento ele é diretamente proporcional à força e ele também é diretamente proporcional à distância. Se um aumenta, o outro aumenta também. E, como nossa última análise, a força vai ser inversamente proporcional à distância. O que isso quer dizer? Se eu tenho um momento x, por exemplo, vamos botar números aqui, um momento 12, que é resultado de uma força 3 que multiplica uma distância 4. Certo? 3 vezes 4, 12. Mantendo esse mesmo resultado, esse momento de 12, se eu aumentar a força que eu estou fazendo, por exemplo, para 6, se eu dobrar, se manter 4 a distância, 6 vezes 4 não vai dar 12, vai dar 24. Então, dobrei aqui, vou diminuir na metade aqui. Fica 2, 6 vezes 2 igual 12. Então, para ter o mesmo momento, se eu aumentar a força, eu tenho que diminuir a distância. O contrário também. Manter o mesmo momento, se eu aumentar a distância, eu diminuo a força. Certo? Força e distância inversamente proporcionais. Vou passar para o próximo. Então, agora, condições do equilíbrio de corpo extenso. Isso muitas vezes, a questão da prova geralmente é ou algum cálculo com aquela fórmula ali, ou alguma coisa de conceito, mas geralmente passa por aqui, pelas condições de equilíbrio. Então, como a gente viu ali antes, o equilíbrio a gente tem dois tipos, o dinâmico e o estático. Então, para um corpo extenso estar em equilíbrio, como ele pode tanto se mover uma velocidade x para frente, para trás, como ele pode girar, dependendo do momento, então o que tem que acontecer? A resultante das forças tem que ser igual a zero, as forças aplicadas sobre o centro de massa, ou seja, ele tem que estar em MR ou em repouso, e ele não pode girar, ou seja, essas forças que atuam no corpo, elas não podem fazer com que ele gire. Como assim, professor? Se eu tenho aqui, por exemplo, um pedaço de madeira que imaginem que ele é homogêneo, simétrico e tal, e aqui o ponto de apoio. Então ele gira ao redor desse ponto. Se eu aplicar uma força aqui e uma aqui, a tendência é que ele gire, né? Imagina, tem como se pense numa hélice, por exemplo. Se empurrar para cá, a tendência é que ela gire para cá, e empurrando para cá, a tendência é que gire para cá. Então ele vai acabar girando, não vai estar em equilíbrio. Agora, para eu calcular o momento dessas forças, para ver se a resultante vai dar zero ou não, é importante eu saber uma questão relativa aos sinais. Uma força que faça com que o corpo tenha a tendência a girar no sentido anti-horário vai ter um sinal positivo. Uma força que faça com que o corpo gire no sentido horário vai ter um sinal negativo. Então, se forem olhar nesse caso aqui,
as duas forças, apesar de terem sentidos diferentes, uma é para cima, outra é para baixo, como cada uma está de um lado do ponto de apoio, as duas têm essa tendência de fazer o corpo girar no sentido anti-horário. Então, numa situação como essa, esse corpo nunca vai estar em equilíbrio, porque essa soma das forças nunca vai dar zero. Eu vou somar, por menor que sejam os valores, por exemplo, 1 e 1, eu vou somar 1 mais 1 e vai dar 2. 0,2 e 0,1. Vou somar, vai dar 0,3. Então, isso nunca vai dar zero, porque eu vou ter sempre sinais iguais. Então, para que um corpo extenso esteja em equilíbrio, eu preciso que as forças tendam a fazer o corpo girar para sentidos opostos. Vamos ver um exemplo aqui, por exemplo, vamos pegar essa mesma situação aqui. Aqui o meu ponto de apoio, aquela minha força que vem de baixo, que vale 1, minha força que vem de cima, que vale 1 também. Opa, vou botar aqui do lado, meio difícil usar essa caneta. Que vale 1 também, só que agora eu vou adicionar uma caixa, um peso aqui, um peso de 2 newtons. Vamos calcular agora então. A gente já viu aqui que essas duas forças tendem a fazer o corpo girar no sentido anti-horário. Então eu vou ter 1 mais 1 mais, sempre somando, né? O momento resultante é a soma do momento de todas as forças que agem nesse corpo. Aqui, esse peso está empurrando o meu corpo extenso para baixo. Então, se eu pensar, empurrando para cá deste lado, a tendência é que ele faça o corpo girar assim, né? Sentido horário. Então, sentido horário, sinal negativo. Mais menos 2. Se eu fizer a soma aqui, eu vou ficar com 2 menos 2, que vai dar 0. Então, nesse caso aqui, eu tenho um momento resultante igual a 0. Esse corpo não vai girar. Certo? Então, prestem muita atenção nessa regra dos sinais aqui. E aí, o momento resultante fica fácil. Sentido anti-horário positivo, sentido horário negativo. Soma todas as forças, prestando atenção no sinal. E se der 0, o corpo extenso está em equilíbrio. Certo? Então aqui, um cara aqui, um pouco de história agora. Um dos primeiros caras que pensou sobre isso, tentou explicar isso, calcular isso, foi Arquimedes. E depois que ele fez as descobertas dele, os cálculos dele, ele ficou famoso por dizer essa frase: dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e levantarei o mundo. Claro, um pouco exagerado, mas o que ele quis dizer com isso? Que a alavanca, por meio dessas capacidades aí da força do momento, tinha a capacidade de multiplicar a força que uma pessoa fazia a partir daquele conceito de que quanto maior a distância, sendo uma mesma força aplicada num corpo, quanto maior a distância, maior o momento que eu teria. Então, teoricamente, com uma distância grande o suficiente, um ser humano poderia levantar um corpo muito pesado, por exemplo, uma pedra de 300 quilos. Então, o ser humano aplicando uma força aí de, vamos chutar valores aí, 50 newtons, ele com uma distância grande o suficiente poderia levantar essa pedra pesadíssima de 300 quilos. E isso Arquimedes lá, na época dos gregos. Então, imaginem que num mundo onde não tinha Darcy Pacheco e guindastes e tal, ter uma alavanca era algo bem útil, né? Poder levantar uma pedra de 300 kg sozinho era muito mais fácil do que ter que reunir aí 5, 10 pessoas para levantar essa pedra, todo mundo sofrendo ali. Então tá, vamos falar um pouco das alavancas. As alavancas elas têm 3 componentes. Um é o ponto de apoio, que Arquimedes falou ali. Se Arquimedes falou, é importante. Então vamos ver aqui, vamos ver outra cor.
Ponto de apoio é o ponto ao redor do qual a alavanca pode girar. Então, ali naquele exemplo que a gente estava falando antes, aquele pontinho que eu sofria para desenhar ali, era o pontinho ao redor do qual o meu corpo ia girar. Então, se a gente for desenhar uma alavanca, aquela situação da pedra ali que eu estava falando, uma pedra de 300 kg, está aqui a minha alavanca e meu ponto de apoio aqui. Esse aqui é meu ponto de apoio. Força potente é a força exercida com o objetivo de mover o objeto, ou seja, é a força contrária ao peso do objeto. Então, está aqui nosso objeto. Então, a força que eu vou tentar fazer para mover essa pedra é uma força aqui para baixo. Essa é a minha força potente. E a força resistente é o peso do objeto. No caso aqui, força resistente, que é o peso dessa minha pedra aqui. Então, lembrando ali da questão dos sinais, eu tenho as duas forças com o mesmo sentido, né? As duas indo para baixo, mas como cada uma tende a fazer essa minha alavanca, esse meu corpo extenso girar em sentidos diferentes, então elas vão brigar uma com a outra, digamos. Tipo tu e teu primo pequeno na gangorra, um tentando fazer o outro ficar de castigo lá no alto. Então vamos ver uns exemplos aqui. Então a gente tem basicamente 3 tipos de alavancas que são importantes para a questão de vestibular, Enem. A primeira delas, alavanca interfixa, como diz no nome aqui, inter, que além de campeão de tudo quer dizer entre, então interfixa quer dizer que ela é fixa no meio. Então o ponto de apoio fica entre a força potente e a força resistente, como temos aqui a gangorra. Então lembra lá tu e teu primo menor brincando no parquinho, cada um de um lado da gangorra. A gangorra é uma alavanca interfixa que tem pontos de apoio bem no meio, então tem a distância igual de um lado para o outro, onde se aplica a força. A distância é a mesma. Então o que vai decidir para que lado que ela vai girar é a força, ou seja, o peso. Como tu era bem mais pesado que o teu primo menor, de 3 anos, tu só te sentava lá e levantava, coitado, lá para cima, deixava ele de castigo lá até ele chorar ou a tua mãe chegar lá no parquinho para dizer que tu estava sendo mal e ficar de castigo porque estava maltratando teu primo. Então, simplesmente com o peso do teu corpo, tu levantava o teu primo lá em cima. E podia ficar lá sentado horas se tu quisesse. Agora experimenta pegar o teu primo esse, levantar com os braços e ficar horas segurando. Muito mais difícil, né? Então, como Arquimedes disse, a alavanca facilita muito a vida. Outro exemplo, alicate e tesoura. Às vezes é difícil imaginar alicate e tesoura como uma alavanca, mas se vocês forem olhar um desenho bem simples de tesoura, imaginando aqui um lado e aqui o outro. Aqui no meio, onde a tesoura se junta, no meio desse X aqui, é como se fosse o nosso ponto de apoio. Tem que pensar em cada lâmina, cada metade da tesoura como uma alavanca. Então tem um ponto de apoio aqui, a força potente, o teu dedo que vai ficar aqui, e a força resistente, no caso, o que tu quer cortar. Então, eu tenho isso em 2 alavancas. Então, quanto maior a força que eu aplicar aqui, maior o momento, maior a tendência dela girar, maior a força que eu vou ter aqui. Então, onde tem mais força na tesoura, se tu quiser cortar uma coisa muito dura, tu tem que usar aqui o comecinho da parte que corta a tesoura ou o final. O final, porque o final vai ter muito mais força, certo? Alicate é a mesma coisa. Então aqui, vamos passar para o próximo. Alavanca interpotente. Como a gente viu ali, inter, meio, potente, então isso quer dizer que o que está no meio agora é a força potente. Então ela vai estar entre o ponto de apoio
e a força resistente. Então eu vou ter aqui um ponto de apoio numa extremidade, o meu corpo que eu quero levantar, a força resistente na outra, e a força potente vai ser no meio. Esse tipo de alavanca ele não é muito bom em questão de facilitar o trabalho, digamos. Porque, se vocês forem olhar aqui a questão do momento, eu vou precisar fazer uma força bem maior do que o peso do objeto para que eu consiga levantar ele, porque a distância da força resistente ao ponto de apoio é maior, o dobro, vamos dizer, se estiver bem no meio a força potente, do que a distância da força potente ao ponto de apoio. Então, lembrando que a distância é diretamente proporcional ao momento. Se eu tiver uma distância o dobro, eu vou ter 2 vezes mais momento. Então, tá, professor, então para que serve esse troço? Isso serve para nada. Serve geralmente quando tu quer ter movimentos mais precisos. Imagina que se fosse o contrário, se tu tivesse que fazer metade da força, se por exemplo para levantar um peso de 2 kg, tu precisasse fazer força equivalente para levantar o peso de 1 kg. Ia acontecer que nem quando tu vai pegar um copo e acha que tá cheio e tá vazio, tu quase joga o copo no teto. Ia acontecer isso com quase tudo. Então por isso que um exemplo muito bom nesse tipo de alavanca interpotente, é o braço humano. Deixa eu ver se tem espaço para fazer um desenho aqui. Puxando um pouco pro meu assado aqui da medicina. Imaginem que aqui tem o braço. Aqui o osso do braço, o húmero. E aqui o antebraço. Tem 2 ossos, mas vamos fazer só assim, é só para mostrar mesmo. Aqui é a tua mão com o objeto que tu quer levantar. Aí tu tem o teu músculo ali, o mais famoso deles, o bíceps, que ele começa aqui e vem aqui, ó. Tá aqui o nosso bíceps. Vai fazer força aqui. O nosso ponto de apoio é aqui. Ponto de apoio. Ali é onde junta o antebraço com o braço ali, cotovelo. Aqui está o bíceps, que vai exercer a nossa força potente. Força potente. E o que tu quer levantar, que está na tua mão ali, a força resistente. Então tu pode ver que a distância por ponto de apoio, que é o teu cotovelo, é muito maior do local onde se insere o músculo ali, onde ele fica preso no osso, do que a distância da tua mão, que vai estar segurando o objeto, para o ponto de apoio. Então, para que serve isso? Como tu tem que fazer mais força para levantar um objeto, mais força que o peso real do objeto para levantar ele, então isso te permite ser mais preciso. Essa alavanca é um tipo de alavanca que se usa quando tu quer um instrumento de precisão. Por isso, braço humano, tu quer ser bem preciso com o teu braço, eu imagino. A pinça, cortador de unha. Então imagina se o cortador de unha fosse um tipo de alavanca interfixa. Tu ia tentar cortar a tua unha e cortar teu dedo junto. Eu já faço isso com um cortador normal, imagina se fosse uma alavanca interfixa. Então, essa alavanca muito usada para questão de precisão. Um outro tipo de alavanca seria a alavanca interresistente. Já vimos aqui, inter no meio, resistente, força resistente entre o ponto de apoio e a força potente. Então eu tenho aqui meu ponto de apoio, a minha força resistente, a coisa que eu quero levantar, no meio e a força potente na outra extremidade. Então seria o contrário da alavanca interpotente. Dessa vez eu vou ter uma força potente com uma distância ao ponto de apoio maior do que a distância da força resistente ao ponto de apoio. Então isso quer dizer que com uma força menor do que o peso do objeto, eu consigo levantar ele. Então, 2 exemplos bons. Carrinho de mão. O cara enche de tijolo, de pedra lá o carrinho de mão.
Se fosse para fazer a mesma força, não precisava aquele negócio, né? Botar tudo numa sacola e carregava em cima do ombro. Então o carrinho de mão, como é que ele funciona? Tem aqui a roda, né? Ah, meus desenhos são ótimos. Aqui a roda, tá aqui o negócio que tu segura, e aqui onde tu coloca as pedras, as coisas. Tu vai estar segurando nessa extremidade, força potente está aqui. O peso no meio e o ponto de apoio lá na roda, na extremidade. Então, a força que tu vai fazer para levantar esse peso de tijolo, pedra, o que for, vai ser bem menor do que o peso real desses objetos. E o abridor de garrafa também, tu vai apoiar, isso é um pouco mais difícil de pensar, mas a força resistente seria aquela parte onde a tampinha da garrafa fica por cima. E o ponto de apoio, a parte onde o abridor fica por cima da tampinha. E aí a força potente é ali a tua mão na outra extremidade que tu levanta. Certo? Então aqui é quando tu quer multiplicar a força. E aí tu não tem tanta precisão também, né? Então aqui tu tem mais força, menos precisão. Aqui menos força, mais precisão. Certo? Vamos passar para o próximo. Então aqui tem um exemplo que acho que a gente consegue ver bastante dos conceitos que a gente viu na aula. Uma questão do Enem de 2013. Uma questão bem boa. Então ele fala de questão daquelas chaves de roda. Retirar a roda de um carro é uma tarefa facilitada por algumas características da ferramenta utilizada, habitualmente denominada chave de roda. As figuras representam alguns modelos de chaves de roda. Em condições usuais, qual desses modelos permite a retirada da roda com mais facilidade? Desculpa. Então temos aqui, vamos mudar de cor, não aguento mais vermelho aí. Tem esse modelo 1, vamos imaginar que a roda está aqui, o que vai ir na roda, no caso, é essa pontinha aqui, e onde eu vou aplicar a minha força é aqui e aqui, né? Eu posso aplicar um binário de forças que chama, posso combinar duas forças para que elas me ajudem. Aqui nessa aqui seria uma bem simples, sem muito mistério. Aqui vai a roda, o parafuso que eu quero tirar. E aí aqui tem uma alavanca, vou aplicar a força aqui, está aqui a distância, sem mistério. E essa aqui é um tipo de alavanca que me permite alternar entre um movimento mais preciso, menos preciso, mais força ou menos força, que eu posso mudar o tamanho do meu braço de alavanca. Aqui vai a roda. E aqui diz que tem 25 centímetros o total. Imagino que o cidadão que vai tirar a roda vai puxar tudo para cá, tudo por um lado. Então eu vou ficar com ele todo para cá para tentar multiplicar mais a minha força. Então vamos ver aqui, vamos calcular. Eu tenho aqui as opções. E vocês percebam as opções, deem uma olhada antes de começar a calcular. Que ele fala aqui de momento, fala de binário de força, que a gente falou aqui. Fala do braço da força, o braço de alavanca, tudo que a gente falou ali antes. Então a resposta vai ser o modelo que eu consegui ter o maior momento da minha força para que seja mais fácil eu retirar aquela roda. Então vamos ver ali o modelo 1. Modelo 1. Esse é interessante pela questão do binário de forças. Lembre daquela situação lá no começo que eu falei? Ficou horrível isso aqui. Eu tenho uma força de um lado e outra força do outro. Então, eu tenho, vamos supor, uma força desse lado e outra desse. As duas fazendo com que isso gire no sentido anti-horário, ou horário lá, se eu estou botando, tirando a roda. Então, vamos supor que está girando aqui no sentido anti-horário. Anti-horário é positivo. E meu apoio está aqui, que é onde eu vou tentar tirar a roda. E a distância aqui é 20 centímetros dos dois lados. Então o que eu vou ter? Eu vou ter que a força, vamos chamar isso aqui de força 1, isso aqui de força 2. O momento da força 1
M1, vai ser igual ao quê? A força 1, F1, vezes a distância, que é 20 centímetros, 0,2 metros, pode ser, 0,2. E o M2 vai ser F2, que, considerando que é a mesma pessoa que está fazendo a força, então F2 vai ser igual a F1, né? Então, vai ser também F1, vamos deixar aqui só para não esquecer, F1 igual a F2 vezes 0,2. Então, a soma, isso aqui vai dar 0,2 F1, 0,2 F1. Então, quando eu for ver o momento resultante, eu vou somar. Como os dois fazem gerar para o mesmo sentido, sentido anti-horário, eu vou somar. 0,2 mais 0,2 vai dar 0,4. Vamos botar só F. Certo? Então, para o modelo 1 é 0,4 F. Certo? Quem quiser copiar, dá um pause aí no vídeo, eu vou apagar. Vou botar aqui no modelo 1, 0,4 F. Agora o modelo 2. O modelo 2 é simples. Eu vou ter uma alavanca que eu vou aplicar uma força, 30 centímetros aqui. Nossa Senhora. Eu vou aplicar uma força para o lado que for, minha força F, com uma distância de 30 centímetros. Então, o meu momento vai ser igual a força F vezes, atenção para a unidade, né? 0,3. Como é só uma força que eu tenho, é isso. O momento dessa força é o momento resultante para essa alavanca. Vai ser, então, 0,3 F. Vamos botar aqui 0,3 F. Se tu quiser, com isso, tu já pode cortar, né? Como o modelo 1 é maior que... O momento é maior que o 2, então, certamente a resposta não é a que diz que o modelo 2 é o melhor. Então, vamos tirar aqui, ó. 1 e 3 estão na briga ainda. Não é o modelo 2. Vamos ver o modelo 3. O modelo 3, olhando de forma bem prática, é semelhante ao modelo 2. A diferença é que eu posso alterar o comprimento do braço. Mas como o comprimento total desse braço de alavanca é 25, por mais que eu coloque ele o maior possível, o máximo que eu vou conseguir é 25 centímetros. Então, se eu for calcular, o momento vai ser a força vezes 0,25, que vai ser igual a 0,25 F. Menor ainda que o 2. 0,25 F. Então também não é o 3. Podemos tirar aqui e tirar aqui. Então agora eu fiquei com duas alternativas, A ou B. Eu já sei que o modelo 1 é melhor. Então vamos ler aqui. Alternativa A. 1 em função de o momento da força ser menor. O momento da força menor é exatamente o oposto do que eu quero, né? Eu quero um momento maior para que eu tenha menos trabalho. Então não é a letra A. O que fica para nós é a letra B. Só vamos dar uma olhada nela. A alavanca modelo 1 em função da ação de um binário de forças, exatamente aquilo que a gente tinha falado. Eu tenho duas forças agindo de uma maneira sinérgica, agindo de uma maneira que uma complementa a outra para que eu tenha um momento resultante maior e tenha menos trabalho, certo? Consiga tirar essa roda com mais facilidade. Então, pessoal, a princípio dessa aula era isso. Vamos voltar lá para o primeiro slide. Me desculpem qualquer coisa, uma tosse no meio, uma parada de fala aí. Estou me acostumando ainda com essa
com esse programa que eu estou usando para gravar as aulas e tal. Mas qualquer dúvida, os slides ficam à disposição de vocês. Eu vou disponibilizar esses slides da aula com algumas anotações parecidas com essa que eu fiz em aula, para que vocês tenham tudo direitinho em casa. E qualquer dúvida, qualquer coisa, podem mandar e-mail, mandar um WhatsApp que eu respondo assim que é possível. Certo? Então, fiquem em casa, estudem bastante e amanhã teremos aula de gravitação e, se possível, tentar dar uma revisada aí nas últimas aulas, cinemática, dinâmica. Como amanhã a gente tem uma possibilidade de aula maior, então vamos tentar dar uma revisada também. Certo? Fiquem em casa, fiquem bem. Um abraço.